Olá, pessoal! Hoje a gente conversa sobre Pais e Filhos, do Ivan Turgenev, autor que está ficando cada vez mais presente aqui no canal. Se eu não me engano, esse será o quarto livro dele resenhado aqui. Achei que até valia criar uma playlist só para o Turgenev aqui no canal. Deixarei o link aqui no box de informações. Mas hoje vamos focar neste aqui, que é tido como a sua grande obra-prima. E para que o vídeo não fique muito confuso, eu o dividi em partes. Então, primeiramente, vou dar um panorama geral sobre o enredo, depois fazer uma contextualização da época que este livro foi escrito, porque isso é bem importante para entender a grandeza deste livro aqui. E, por fim, vou falar um pouquinho com o pessoal que já leu este livro ou que não se importa com spoilers, ou seja, eu vou falar abertamente sobre o enredo ao fim do vídeo, mas não se preocupem porque eu vou deixar bem sinalizado o momento a partir do qual eu começarei a falar da obra abertamente. Então, falando um pouquinho sobre o enredo. A narrativa que se desenrola neste livro aqui começa em 1859 e isso é bem importante, como eu vou falar na parte de contextualização. E já na primeira página do livro, nós somos apresentados a um proprietário de terras chamado Nikolai, que está ali na estrada junto a um mujik, a um servo seu, esperando o seu filho Arkady, que acabou de se formar e está retornando à propriedade do pai para passar um tempinho com ele. Entretanto, o Arkady não vem sozinho, ele vem acompanhado de um amigo chamado Bazarov. E logo a gente percebe que o Nikolai é um pai muito afetuoso, muito carinhoso, então ele tá no céu que o Arkady veio visitá-lo, passar um tempo com ele depois de tanto tempo longe. E aí no caminho para casa eles vão conversando e logo o Nikolai percebe que as coisas mudaram um pouco, o Arkady mudou. E não tarda muito até que ele perceba, bem como nós, que isso tudo se dá, essa mudança toda do Arkady se dá graças à influência do Bazarov. O Arkady é uma espécie de discípulo do Bazarov e o Bazarov é definido como um nihilista. E nihilista no sentido que o Turgenev cunha aqui, que é o sentido que vai ser utilizado politicamente ali na Rússia, é uma pessoa que nega absolutamente tudo. Então nega todo tipo de hierarquia, tradição, arte, cultura, Estado, rejeita absolutamente tudo. E o Nikolai, que é o pai do Arkady, até demonstra um certo interesse em tentar compreender as ideias desses jovens, mas isso não acontece por parte de outro membro da família, que é o tio do Arkady, irmão do Nikolai, chamado Pavel. O Pavel é fruto daquela geração mais romântica, que preza muito pelas tradições, pelo respeito em relação à arte, cultua muito a literatura e as artes. E o Bazarov, por sua vez, nega tudo isso, não respeita hierarquias, não respeita a posição do Nikolai como proprietário de terras, nem do Pavel, nem mesmo como donos ali da casa. Eu achei o Bazarov bem folgado, diga-se de passagem. Na parte com spoilers a gente comenta um pouco mais sobre isso. Ridiculariza a literatura, bem como a função da arte. Enfim, rejeita todos os valores morais, estéticos e sociais sobre os quais estava fundada a sociedade russa. E por conta disso, ele e o Pavel entram em conflito diversas vezes ao longo disso aqui, gerando aquela famigerada torta de climão para o Arkady e para o Nikolai, que preferem ficar à margem desses conflitos e tentam apaziguar um pouco ali a situação. Pois bem, boa parte da narrativa se passa no campo russo, ali na propriedade do pai do Arkady, do Nikolai, mas em certo momento o Bazarov e o Arkady vão visitar amigos do Arkady em uma outra cidade e a partir daí esses personagens são colocados em outros contextos, interagem com outras pessoas que têm pensamentos distintos aos deles e aí a gente começa a ver como é que eles se saem nesse tipo de situação. Destaque aqui para a condessa Anna Odintsova, que é uma das melhores personagens aqui do livro e que é uma mulher bastante diferente do que se observava na sociedade ali na época. E bom, sobre o enredo é basicamente isso que eu posso falar pra vocês sem dar spoiler. Não vou dar spoilers ainda, eu aviso quando isso for acontecer, mas é que aqui o Turgenev não foca tanto na ação. E eu peguei este livro que eu tenho aqui em casa, maravilhoso, chamado Lições de Literatura Russa, de autoria do Vladimir Nabokov, no qual ele comenta sobre algumas obras russas, dentre elas Pais e Filhos, e eu queria ler um trechinho aqui dele porque eu acho que ele sintetiza muito bem o romance do Turgenev. Na página 112, ele diz o seguinte: "Não quero dizer que nada aconteça na história. Pelo contrário, esse romance está repleto de ação.
há discussões e outros entrechoques. Há até mesmo um duelo. Mas o leitor perceberá que, durante todo o desenvolvimento da ação e à margem dos eventos em processo de mudança, a vida pregressa dos personagens vai sendo podada e aperfeiçoada pelo autor, que, ao longo do tempo, demonstra uma tremenda preocupação em expor sua alma, suas ideias e seu temperamento mediante ilustrações funcionais. Ou seja, o que o Turgenev realmente quer fazer aqui é mostrar como esses personagens pensam, porque um dos objetivos dele aqui é fazer justamente a contraposição de gerações, pais e filhos. E para entender por que o Turgenev resolveu retratar isso aqui, como é que ele faz isso mais detalhadamente, é importante que a gente fale sobre o contexto no qual essa obra foi escrita. Eu disse no início do vídeo que a narrativa que a gente acompanha aqui começa no ano de 1859. Pois bem, Turgenev escreve este livro aqui entre 1861 e 1862 e o que acontece em 1861 na Rússia? Um acontecimento que foi um grande marco para a sociedade, que foi a abolição do regime de servidão ali na Rússia. E a gente tem que lembrar que a servidão na Rússia era uma coisa muito pesada, uma coisa análoga à escravidão aqui no Brasil. Então, o proprietário de terras tinha propriedade sobre os seus servos, podia fazer o que bem entendesse com eles. Existem relatos horrorosos, aliás, desta época da servidão. Só que a servidão era um pilar da sociedade russa à época, e vocês podem imaginar que a classe de proprietário de terras tinha muito interesse em manter esse sistema de servidão. Porém, mesmo assim, esse regime chega ao seu fim, então vocês já podem imaginar que está tendo um baita conflito em torno de tudo isso. E conforme o Rubens Figueiredo fala aqui no apêndice maravilhoso deste livro, que, aliás, esta edição aqui é da Kozak Naif, que a gente não encontra mais no mercado, mas a Companhia das Letras comprou os direitos da tradução do Rubens Figueiredo, então a gente tem exatamente o mesmo texto desta edição aqui, sendo comercializado agora na edição da Companhia das Letras. Eu deixarei o link aqui no box de informações para onde vocês podem encontrar esta edição. Mas voltando, o Rubens Figueiredo fala aqui no apêndice que em 1861 também foi fundado um movimento chamado Terra e Liberdade, que basicamente pretendia fazer frente a todo e qualquer tipo de instituição ou autoridade oficial, e muitas vezes isso era feito através de violência. Então tudo isso dá origem a alguns atentados, inclusive um deles chega a tirar a vida do Tsar, que havia acabado com a servidão. Ou seja, o que a gente tem nesse cenário é um ambiente de ruptura com os preceitos aristocratas e conservadores que estavam regendo aquele país. E é quando a gente entende tudo isso que a gente consegue realmente compreender, por sua vez, a grandeza deste livro aqui. Recentemente eu publiquei um vídeo aqui no canal no qual eu falo sobre os meus 5 romances russos favoritos, deixarei o link aqui no box de informações, e Pais e Filhos está lá, e lá eu falo que este livro é tão grandioso porque aqui a gente tem o Turgenev fazendo da melhor maneira que ele fez na sua obra, pelo menos dentre as coisas que eu li e, claro, na minha opinião, o que também, na minha opinião, ele faz de melhor, que é conseguir ler todo o cenário social no qual ele está inserido e de maneira pioneira, a gente vê isso aqui, aliás, não só aqui, mas em outros livros dele, conseguir passar isso para o papel e até fazer algumas projeções do que poderiam vir a ser as consequências desses atos que ele estava enxergando na sociedade. Então ele olha ali para a realidade que o cerca e consegue retratar isso muito bem. Aliás, aqui também no pós-fácil do Rubens Figueiredo, queria ler um trechinho, porque a ideia do Bazarov veio justamente de um personagem, de uma pessoa, na verdade, que o Turgenev realmente conheceu, ficou fascinado com aquele homem e resolveu então fazer esse personagem com inspiração neste homem que era um médico tal qual o Bazarov. Então, o que a gente tem aqui na página 289, no apêndice do Rubens Figueiredo. É uma citação do Turgenev e ele diz: aquele homem notável pareceu-me encarnar esse princípio que mal começava a nascer, ainda em fermentação, e que mais tarde recebeu o nome de niilismo. A impressão que essa pessoa produziu em mim foi muito forte e, ao mesmo tempo, não de todo clara.
A princípio, eu não consegui defini-lo, e me pus a escutar e observar com atenção extrema tudo o que estava à minha volta, como que em busca de uma confirmação da veracidade de meus sentimentos. Perturbei-me com o seguinte fato: em nenhuma obra literária eu havia encontrado sequer um sinal daquilo que agora eu pressentia em toda parte. Ou seja, ele entra em contato com esse homem que representava essa força que ganharia muito protagonismo depois, chamada de niilismo, se surpreende que não vê ninguém falando sobre isso e resolve então escrever, por sua vez, Pais e Filhos. E o Turgenev o faz justamente através do mote deste livro, que é comparar as duas gerações, as de pais e as de filhos. A geração dos pais, que na Rússia também era conhecida como os homens de 1840, era a que ficou famosa como a inteligência russa, composta por nobres que estudavam bastante, afinal de contas, somente os nobres tinham dinheiro para mandar os seus filhos para estudarem fora, ter acesso ao ensino de qualidade, que valorizavam muito a arte, a política, a cultura, enfim, fazendo uma redução aqui da idealização romântica. E como representante dessa geração dos homens de 40, a gente tem aqui no Turgenev o Nikolai e o Pavel, que são respectivamente o pai e o tio do Arkady. E aí vocês já podem imaginar que os filhos são representados, por sua vez, pelo Arkady e pelo Bazarov. E essa geração, também conhecida como a geração de 60, é composta por filhos de nobres empobrecidos, como é o caso do Arkady, e também pelos filhos da classe média, então médicos, advogados, professores, enfim, figuras que não se viam tão beneficiadas assim, ficavam um pouco à margem do Estado russo e resolvem tomar para si a tarefa de curar todos os males da sociedade russa. Então o Turgenev retrata esses dois tipos, não de forma homogênea, a gente já conversa sobre isso. Aliás, esse foi um dos meus pontos preferidos aqui. E publica este livro aqui em meio a todo esse conflito. Só que o Turgenev, em certo momento, vai para a Europa, passa um tempo lá, e aí, quando volta, seu livro já está publicado e ele é tomado como que culpado por muitos dos atentados que estão acontecendo ali, porque muita gente diz, olha o que os seus nihilistas estão fazendo. Então acho que, de certo modo, foi o Turgenev que incitou boa parte desses atentados, e aí a gente tem na recepção deste livro aqui na Rússia uma das maiores polêmicas que já foram verificadas em relação à publicação de livros por lá. O que chega até a ser curioso, diga-se de passagem, porque o Turgenev era uma pessoa muito de boa. Acho que ele era até conhecido como o gigante doce, porque ele era realmente muito bonzinho, não procurava fazer grandes pregações, nem suscitava tantas polêmicas como, por exemplo, Tolstói e Dostoiévski, mas mesmo assim foi envolvido nesta baita polêmica aqui. Então o que a gente tinha era, de um lado, essa geração um pouco mais conservadora, os homens de 40, acusando o Turgenev de estar beneficiando os nihilistas, de estar publicando este livro aqui a favor dos nihilistas, e do outro lado a gente tinha os nihilistas achando que o Turgenev estava fazendo uma espécie de sátira, ridicularizando os nihilistas neste livro aqui e, portanto, se posicionando a favor dos conservadores. Só que aqui a gente tem, na verdade, um narrador muito neutro. Ele não está aqui para se posicionar. O Turgenev só queria retratar o que ele estava vendo e deixar o leitor tirar suas próprias conclusões. Então, por exemplo, a gente tem a geração dos homens de 40 sendo representadas na figura do Nikolai e do Pavel, só que a gente vê que, por mais que eles compartilhem alguns desses ideais conhecidos como românticos, eles são muito diferentes entre si. E o mesmo acontece do outro lado da geração, que seria os homens de 60, os nihilistas, aqui na figura do Arkady e do Bazarov, que também são pessoas extremamente diferentes entre si. Então era mais isso, o Turgenev queria jogar para o leitor e ver o que eles iam concluir a partir daí, tanto que na página 294, acho que o Rubens sintetiza muito bem isso. Ele fala o seguinte: é mais do que provável que o leitor atual chegue ao fim de Pais e Filhos também hesitante, sem julgamento conclusivo não só a respeito de Bazarov, como também dos demais personagens, mas sem dúvida terá gravadas no pensamento figuras humanas sem nada de vago ou de nebuloso, que continuarão como que coladas às suas retinas, tão presentes como pessoas que o leitor mesmo tivesse conhecido. Mais do que encenar um triunfo da indecisão, Turgenev apresenta o problema de um modo concreto e vivo, porquanto não pode subsistir desencarnado dos personagens. Por via de uma elaboração literária
literária por excelência, longe de qualquer pendor panfletário ou mesmo polêmico, o problema em foco assume as variadas e inúmeras feições da vida, de tal modo que o leitor, mesmo agora, passadas muitas gerações, não conseguirá esquivar-se de ser também ele, filho e pai do problema. E essa neutralidade do Turgenev, então, foi alvo de muitas críticas, porque, afinal de contas, as pessoas sempre rechaçam a neutralidade, sempre querem um posicionamento, a gente enxerga muito isso nos dias de hoje, mas, enfim, não vou falar dos dias de hoje, mas fiquem aí com a reflexão de vocês. Só que o Turgenev estava muito mais preocupado em expor aqui o que ele estava vendo de forma verossímil, apresentando o ponto de vista de cada um, tanto os prós quanto os contras. A gente tem bastante isso aqui na figura dos pensamentos e das ações desses personagens, mas isso acabou resultando em um dos romances com recepção mais polêmica da história russa, como eu falei pra vocês. E, aliás, isso é muito legal, né? Porque a gente consegue ver o papel que a literatura russa desempenhava na sociedade. Então, de um romance conseguir causar tanto furor na sociedade, que eu particularmente penso que é algo muito único da literatura russa. E eu acho que é isso que confere, isso dentre outros tantos aspectos, na verdade, que confere este caráter tão encantador à literatura russa. E agora eu queria falar com quem já leu este livro aqui, ou com você que não leu, mas não se importa com spoilers. Então, pessoal que não leu ainda ou se importa com spoilers, tchau pra vocês, mas não deixem de ler este livro sensacional do Turgenev. E agora vamos comentar sobre alguns pontos que eu queria levantar aqui do enredo. O primeiro, e é uma das coisas que eu achei mais bonitas neste livro aqui, se não a mais bonita, foi a ideia do amor como redenção. O amor tem um papel muito importante na obra do Turgenev. O amor, a morte e a natureza era como se fosse a tríade da existência para o Turgenev, e ele consegue representar isso muito bem na sua obra. E aqui não é diferente. O Bazarov consegue negar absolutamente tudo, menos a sua natureza, menos a nossa natureza, na verdade, né? Menos o amor. Então, quando ele se vê apaixonado ali pela Odintsova, ele fica chocado, porque ele não sabe como reagir àquilo, dado que ele era tão firmado nas suas crenças, nesse seu rótulo de nihilista, vivia visando fazer jus àquilo, mas quando o amor aparece, ele não consegue resistir, e é aí que a gente vê a ruína do Bazarov. E é, aliás, frente às ideias de amor, casamento, etc., que a gente consegue ver já desde o início que o Arkady e o Bazarov iam ter algum desentendimento em certo momento, porque a visão do Arkady era muito diferente da do Bazarov nesse sentido. Ele respeitava a instituição do casamento, não tinha grandes problemas em relação ao amor, como a gente vê que o Bazarov tinha. Ou seja, a vida vence a teoria. E isso me fez pensar um pouco em como que é complicado a gente viver sobre esses rótulos. Eu sempre fui um pouco contra essa coisa de se rotular de alguma maneira, porque justamente eu acho que quando você se rotula, você meio que se põe na obrigação de viver sob aquele rótulo, de agir de acordo com aquilo, e quando acontece alguma coisa que sai do que seria tido como adequado frente a esse rótulo, a pessoa fica sem saber o que fazer. Então acho que isso aqui mostra também como é difícil viver sobre essas convenções, sobre esses rótulos, sustentar essas posições tão radicais. E eu achei sensacional a maneira como o Turgenev coloca essas contradições dos personagens aqui. E a caracterização desse personagem, nossa, Turgenev não erra nunca, realmente. E outra coisa que eu queria comentar aqui é: meu Deus, vocês também ficaram com ódio do Bazarov? Eu sei que o Turgenev relatou que tinha se apaixonado por esse personagem dele, mas eu não consigo gostar desse homem de jeito nenhum. Eu até falei sobre isso no Instagram, que ele tava me irritando um pouco, e aí conversei com alguns de vocês via mensagem privada, e eu falei que o Bazarov, pra mim, é basicamente o esquerdomacho do século XIX do campo russo, né? Ideias super revolucionárias, tudo bonitinho no papel, mas quando a gente vai ver ali as ações da criatura, aí a gente tem ele sendo extremamente ridículo com as mulheres, também aproveitador. Meu Deus, eu fiquei tão indignada quando ele chega ali na casa do Arkady e já chega se deitando no sofá. Eu fiquei, meu filho, é uma folga, né? E você vê que é assim, né? Ele vive lá no bem bom, mas tudo à custa dos outros. Quer saber de comer bem, de beber bem, mas isso tudo à custa dos outros. Enfim, não gostei nem um pouco desse personagem, e eu gostei muito aqui no fim do livro, quando o narrador coloca
o relacionamento do Nikolai com a Feniética, que era a serva dele, como o único relacionamento verdadeiro ali, ou seja, é um relacionamento mais baseado no amor mesmo, na nossa natureza, porque naquela sociedade ali, mesmo que a servidão já tivesse em vias de ruir, como até a gente vê em diversos momentos aqui no romance, o Nikolai inclusive tem trabalhadores ali na sua propriedade que já eram assalariados, ou seja, não eram mais servos, mas ainda assim naquela sociedade era um pouco difícil visualizar um nobre, um senhor de terras se casando com uma serva, ela morando na sua casa, tendo um filho com ele, e é o que acontece aqui. Enfim, é um amor na sua mais pura essência, e eu achei muito legal como o narrador retrata este relacionamento aqui. E bom, acho que são esses os pontos que eu queria comentar aqui com vocês na parte com spoilers. Baita livro, mais uma prova de que o Turgenev era atento à sua realidade como poucos escritores. Não à toa, este livro aqui foi parar na minha lista de russos favoritos. Enfim, se vocês tiverem gostado do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de se inscrever no canal, caso não sejam inscritos ainda. E se vocês quiserem comentar algum ponto em relação a esses que eu falei, agora na parte com spoilers, deixem aqui embaixo, eu vou adorar, mas coloquem uma chavezinha escrito spoiler, que aí outra pessoa que não lê o livro e se importa bastante com spoilers não corre o risco de ler alguma revelação sobre o enredo. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo.